Por mais de 150 anos, arqueólogos têm procurado por uma linha de fortificação ao norte de Jerusalém, algo que explique o tamanho de Jerusalém nos tempos antigos. E aqui, com as escavações do estacionamento Vivati e do Parque Nacional da Cidade de Davi, acreditamos que resolveremos esse problema pela primeira vez. Estou no local das escavações do estacionamento Vivati, um projeto principal conduzido pela Autoridade de Antiguidades de Israel e pela Universidade de Tel Aviv. Atrás de mim, você pode ver este alto penhasco vertical. Jerusalém guarda segredos que nem mesmo os séculos conseguiram enterrar completamente. Durante as escavações na cidade de Davi, arqueólogos encontraram um fosso monumental, um verdadeiro colosso de pedras com paredões que chegam a 9 metros de altura. Imagine só o impacto de se deparar com uma estrutura dessas, preservada ao longo do tempo. Cada camada de terra removida revelou não só uma fortaleza, mas também a determinação de um povo em proteger o que era mais precioso. É como se essas pedras gritassem histórias de batalhas, conquistas e fé. A grandiosidade do achado vai além do que os olhos podem ver. Esse fosso, com sua imponência, foi projetado para ser praticamente intransponível, uma barreira que separava Jerusalém de seus inimigos. Você consegue imaginar como era a vida ao redor dessa construção? Soldados patrulhando no alto, atentos a qualquer ameaça, enquanto o povo buscava refúgio e segurança dentro dos muros. Até hoje, as marcas deixadas pelas ferramentas nos blocos de pedra nos transportam a um tempo em que cada detalhe tinha um propósito. Mas como algo tão monumental resistiu ao tempo? A engenharia da época era fascinante. Eles usavam técnicas simples, mas geniais, como encaixes precisos entre as pedras e a escolha de materiais que suportavam o desgaste natural. É quase como quando escolhemos os alicerces das nossas vidas. Se são sólidos, aguentam qualquer tempestade. Assim, Jerusalém se manteve como um símbolo de força e resistência, mesmo em meio às maiores adversidades. O mais intrigante é o mistério por trás do propósito exato desse fosso. Teria sido ele usado apenas para defesa, ou também como um ponto estratégico para controle de recursos e suprimentos? Essas perguntas mantêm os pesquisadores atentos, buscando respostas que possam esclarecer as lacunas da história. Da mesma forma, nos faz refletir sobre as barreiras que erguemos em nossas vidas. Será que são sempre para proteção ou, às vezes, nos isolam do que realmente importa? Você já pensou nisso? Salomão é conhecido por sua sabedoria, mas poucos entendem a profundidade de sua visão como construtor. Não era apenas sobre levantar muros, era sobre edificar um reino que representasse a grandeza de Deus. Imagine um exército de trabalhadores, ferramentas simples, mas precisas, e um objetivo grandioso: proteger a cidade escolhida por Deus. Em 1 Reis 11:27, está registrado que ele fechou a brecha da cidade de Davi, indicando uma obra monumental que ia além da estratégia militar, sendo também um ato de devoção. A construção de Mailo, mencionada na Bíblia, não era uma tarefa comum. Estamos falando de pedras gigantes, pesadas o suficiente para exigir a força combinada de dezenas de homens para movê-las. Era um esforço coletivo que demandava organização e liderança. Pense em como essas obras influenciaram a vida das pessoas da época. Homens trabalhando sob o sol escaldante, famílias dependentes da segurança oferecida pelas muralhas, e a sensação de orgulho ao ver Jerusalém se erguendo como uma fortaleza. Esse era Salomão, um líder que transformava ideias em realizações. As fortificações não eram apenas defesas, elas eram declarações de poder e prosperidade. Cada pedra assentada era um lembrete de que o reino de Israel não era apenas protegido pela força humana, mas pela aliança divina.
Salomão sabia que essas estruturas resistiriam ao tempo, servindo como testemunhas silenciosas de uma era em que a fé e a liderança caminhavam juntas. É curioso pensar como as obras de um rei ainda ecoam milhares de anos depois, como uma ponte entre o passado e o presente. A vida cotidiana na época de Salomão, com base nos achados arqueológicos e registros bíblicos, era uma mistura fascinante de trabalho árduo, rituais religiosos e organização social meticulosa. Os vestígios do fosso monumental e das fortificações da cidade de Davi indicam uma sociedade altamente estruturada, onde diferentes camadas sociais desempenhavam papéis importantes na construção, defesa e manutenção do reino. Os trabalhadores na construção das fortificações enfrentavam dias extenuantes, muitas vezes usando ferramentas simples, como martelos e cinzéis de metal. O corte e transporte das pedras gigantes demandavam força e técnicas organizacionais, como o uso de roletes de madeira e alavancas. Essa atividade era supervisionada por líderes designados por Salomão, como Irã de Tiro, mencionado em 1 Reis 5, 7, 10, que ajudava no fornecimento de materiais e conhecimentos técnicos. O período de Salomão foi marcado por intensa atividade comercial. Jerusalém era um centro econômico estratégico, conectado a rotas de comércio que traziam produtos de luxo, como especiarias, metais preciosos e tecidos finos. O trabalho nas fortificações pode ter sido financiado por tributos pagos pelos povos vizinhos ou pelos ganhos obtidos com o comércio. Essa prosperidade é evidenciada pelas descrições bíblicas e por achados como selos e fragmentos de cerâmica usados no transporte de bens. O Templo de Salomão, que também foi construído durante essa época, era o epicentro da adoração a Deus. Cerimônias grandiosas envolviam o uso de instrumentos musicais, sacrifícios e orações comunitárias. O povo de Jerusalém via as fortificações como uma proteção divina, associando sua construção à aliança de Deus com Israel. Achados como fragmentos de altares e inscrições indicam a forte presença de práticas religiosas no cotidiano. A organização social era hierárquica, com o rei no topo, seguido por sacerdotes, guerreiros, artesãos e agricultores. A maioria das pessoas vivia em casas de pedra simples, próximas às muralhas para maior proteção. O comércio local acontecia em mercados abertos, onde se trocavam alimentos básicos, como trigo, cevada, azeite e vinho, muitas vezes produzidos nas proximidades. A construção de grandes obras como o fosso dependia de esforços coletivos, reforçando o senso de comunidade. As fortificações descobertas mostram como a segurança era uma prioridade. As pessoas viviam sob constante ameaça de invasões, e o fosso monumental era uma linha de defesa vital. Guardas patrulhavam regularmente e o treinamento militar era comum entre os homens. As muralhas e fossos não eram apenas barreiras físicas, mas também símbolos de estabilidade e poder, tranquilizando os habitantes de que Jerusalém estava protegida. Esses detalhes nos mostram que a vida naquela época era um equilíbrio entre trabalho, fé e sobrevivência. A construção do fosso monumental não era apenas um projeto de engenharia, mas também uma expressão da identidade cultural e espiritual de um povo. Essa conexão entre o que era prático e o que era sagrado revela muito sobre como os israelitas enxergavam sua relação com Deus e com o mundo ao seu redor. A descoberta do fosso monumental na cidade de Davi, em Jerusalém, foi anunciada em julho de 2024. Este fosso, com paredes de até 9 metros de altura, data de aproximadamente 3.000 anos, correspondendo ao período do reinado do rei Salomão, conforme descrito na Bíblia. A escavação foi conduzida por uma equipe da Autoridade de Antiguidades de Israel e da Universidade de Tel Aviv.
A estrutura foi identificada como parte das fortificações atribuídas ao reinado de Salomão, coincidindo com as descrições bíblicas em 1 Reis 9:15 e 1 Reis 11:27. Os métodos utilizados na descoberta incluíram radares de penetração no solo, escavações cuidadosas e análises geológicas. Esta descoberta lança nova luz sobre a história antiga da região, proporcionando maior compreensão sobre a engenharia e a vida cotidiana daquela época. Desenterrar o passado nunca foi uma tarefa simples, e na cidade de Davi, cada camada de terra removida é como abrir um capítulo de uma história antiga. Os arqueólogos, verdadeiros detetives do tempo, enfrentaram séculos de mudanças na topografia e desafios geológicos. Imagine o cuidado necessário para remover pedra por pedra sem danificar um patrimônio tão delicado. É como montar um quebra-cabeça gigante em que as peças foram enterradas, desgastadas e misturadas ao longo do tempo. Muitos obstáculos surgiram, desde a instabilidade do terreno até artefatos menores que precisavam de cuidados redobrados para não serem danificados. Aqui está a lição. Grandes descobertas, na arqueologia ou na vida, exigem esforço contínuo e atenção aos pequenos detalhes. O que realmente impressiona é a persistência dos pesquisadores. Um dos momentos mais desafiadores foi lidar com camadas de rocha que pareciam impenetráveis. Ainda assim, a equipe encontrou maneiras criativas de avançar, como usar equipamentos personalizados e até mesmo adaptar técnicas ancestrais. Isso nos faz pensar. Quantas vezes em nossas próprias vidas desistimos diante de uma camada de rocha? Talvez devêssemos aprender com esses arqueólogos e persistir até encontrar nosso próprio tesouro escondido. Poucas coisas são tão emocionantes quanto ver a arqueologia confirmar as Escrituras. O fosso encontrado em Jerusalém parece ecoar exatamente o que é descrito na Bíblia sobre Milo, uma das grandes obras de Salomão. Em 1 Reis 9:15, a narrativa nos conta que Salomão fortaleceu Jerusalém com muros e cidades fortificadas. Agora, diante dessa descoberta, é como se cada pedra sussurrasse verdades que cruzaram os séculos, reafirmando a harmonia entre fé e história. Imagine estar no local da escavação, com o texto bíblico em uma mão e a poeira de milênios na outra. Não é fascinante ver que aquilo que muitos acreditavam ser apenas uma metáfora ou um relato distante se transforma em algo palpável? Cada centímetro desse fosso conta uma história, um testemunho vivo de que as narrativas sagradas não são apenas palavras, mas registros de um povo e de sua aliança com Deus. Essa conexão nos leva a uma reflexão mais profunda. Até que ponto nossa própria vida reflete os fundamentos de fé que carregamos? Assim como as pedras do fosso sustentavam a defesa de Jerusalém, os ensinamentos bíblicos podem ser os alicerces que sustentam nossas decisões diárias. Talvez seja a hora de olhar para a nossa história pessoal e perguntar: quais são os muros que construímos para proteger aquilo que realmente importa? O fosso encontrado em Jerusalém não era apenas um buraco, era um verdadeiro monumento de engenharia militar. Suas paredes perpendiculares e sua localização estratégica transformavam-no em uma barreira quase intransponível para os inimigos da época. Imagine o terror de um exército invasor ao se deparar com um obstáculo tão imponente. Mais do que uma estrutura defensiva, ele era um símbolo da engenhosidade e da visão estratégica do rei Salomão. Essas táticas defensivas refletem a sabedoria do líder que as planejou. Salomão não confiava apenas na força militar, ele usava a inteligência para proteger seu povo. O mais fascinante é como essas estratégias, embora simples, continuam relevantes. A ideia de criar obstáculos para dificultar o acesso ao que é importante pode ser aplicada em várias áreas.
No mundo digital, por exemplo, usamos senhas para proteger informações. No campo emocional, estabelecemos limites para evitar influências negativas. Assim como no passado, o segredo está em antecipar os riscos e agir com sabedoria. Ainda assim, fica a pergunta: o fosso foi suficiente para deter todos os inimigos? Ou será que existiam outras táticas igualmente brilhantes que complementavam essa defesa? A história de Jerusalém nos mostra que a proteção nunca é estática, mas evolui conforme os desafios surgem. E talvez, nas próximas descobertas arqueológicas, possamos aprender ainda mais sobre como Salomão garantia a segurança de seu reino. Salomão não deixou apenas estruturas físicas. Ele construiu um legado que transcendeu gerações. O templo do Senhor, as fortalezas e as cidades que ele ergueu não eram apenas obras de pedra, mas símbolos de sua aliança com Deus e de sua liderança sábia. Imagine os moradores da época vivendo sob a proteção dessas construções, com o templo ao centro, irradiando reverência e fé. Era como viver em um constante lembrete de que o reino estava sob a proteção divina. As obras de Salomão também eram reflexos de sua visão além do imediato. Ele sabia que estava construindo não só para seu reinado, mas para as gerações futuras. Essa lição é poderosa. Como estamos construindo nosso próprio legado? Pode não ser em pedras gigantes, mas em gestos, decisões e princípios que deixarão marcas duradouras. Talvez seja um exemplo de fé para os filhos, ou uma contribuição que transforma a comunidade ao nosso redor. Mas, com tudo isso, surge um pensamento intrigante. Será que o próprio Salomão imaginava que suas construções resistiriam por milênios? Talvez ele soubesse que o mais importante não era a durabilidade física, mas o impacto espiritual e cultural que elas teriam. E agora, com as descobertas arqueológicas trazendo suas obras à luz novamente, podemos nos perguntar: o que ainda está escondido, esperando para contar mais capítulos dessa história extraordinária? Essa conexão entre o passado e o presente é uma oportunidade de reflexão. Assim como Jerusalém foi fortificada para proteger o que era sagrado, somos chamados a proteger aquilo que tem valor em nossas vidas. E isso vai muito além de estruturas físicas. Que tipo de muralhas você tem erguido para proteger sua fé, sua família ou seus valores? Talvez seja a hora de avaliar se essas barreiras estão realmente cumprindo seu propósito ou apenas isolando você. O mais inspirador é perceber como algo tão antigo pode trazer lições tão atuais. O fosso de Salomão não era apenas um símbolo de defesa, mas também de preparação e visão. Em nossas vidas, isso pode se traduzir em planejar com sabedoria, antever desafios e investir no que realmente importa. Se Salomão pensava no futuro de seu reino ao construir essas fortificações, como estamos pensando no futuro que queremos deixar para as próximas gerações? E o que mais essa descoberta pode nos revelar? Assim como os arqueólogos continuam escavando, nós também podemos continuar aprendendo. Cada novo achado nos desafia a olhar para as Escrituras com olhos renovados, percebendo que elas não são apenas histórias do passado, mas verdades vivas que ressoam em cada época. Será que, com o tempo, mais descobertas confirmarão as histórias bíblicas e fortalecerão nossa fé? Apenas o futuro poderá responder. Se você chegou até aqui, é porque estas palavras são edificadoras para você. Obrigado. Nos sentimos gratos em contribuir com o seu aprendizado bíblico. Mas se você quer aprender mais sobre as riquezas da Bíblia e aprofundar seu conhecimento, estudar a Bíblia é a chave para desenvolver uma visão espiritual clara e interpretar as Escrituras por si mesmo, sem depender de outras vozes. Compreender o contexto e os ensinamentos divinos fortalece sua fé, renova sua mente e capacita você a aplicar os princípios bíblicos em sua vida.
Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e se conectar mais profundamente com Deus. Comece seu estudo bíblico agora. Link no primeiro comentário. Mas não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário aqui abaixo sobre o vídeo.